Então aqui a gente vai falar agora sobre música, né? Então vai falar que a música, assim como a dança, ela surge na pré-história, né? Onde os homens das cavernas se utilizavam de assovios, pios e batuques para tentar falar alguma coisa, para tentar representar de alguma forma a sua cultura, as forças da natureza e celebrar acontecimentos festivos, né? Eles usavam bambus, ossos, frutos secos, cascas do interior das sementes, troncos, tudo isso para fabricar os seus próprios sons. Aqui vem falar como funcionam as ondas sonoras, ó. Né? O som sai da caixa e as moléculas de ar vão levando o som, vão dissipando o som pelo ambiente. Tem a refração, a compressão do som, o comprimento da onda, né? E a amplitude do comprimento da onda. É assim que o som é formado e chega até nós. Ok? Então a gente vai falar que o som é um fenômeno artístico que se propaga geralmente pelo ar, mas isso pode ocorrer por meio de meios sólidos ou líquidos também, porque a água ela vibra, né? Quando tem água, não gera exatamente um som, mas um barulho, digamos assim, agradável, que pode ser entendido como música por conta dessa vibração, tá bom? Além de usar os recursos da natureza para fazer os instrumentos musicais, é bastante provável que o homem também utilizasse o corpo para obter sons, os homens das cavernas, né? Inclusive, a nossa atividade avaliativa vai ter muito a ver com isso. A gente vai usar um grupo bem interessante que eu vou mostrar para vocês já já. Ok? Então, até mesmo as pessoas surdas conseguem sentir as vibrações, embora não consigam distinguir a frequência entre os sons. Por exemplo, o grande compositor do século XVIII, chamado Beethoven, ficou surdo, mas mesmo assim conseguiu fazer músicas maravilhosas. Então, o surdo, para escutar a música, ele coloca a mão na caixa de som, ou no rádio, onde for, e através das vibrações ele consegue entender o ritmo, a música que está sendo tocada ali direitinho, tá? Os elementos formais da música. A música vai ser regida por alguns elementos, né? Entre eles a intensidade, altura, duração, timbre e densidade. A intensidade do som é o que chamamos no nosso dia a dia do volume, muito embora esse último termo não seja utilizado como sentido no campo da física. A intensidade pode ser forte, média ou fraca, né? A altura do som é a frequência da vibração de uma onda sonora, que pode ser grave ou aguda, em termos de posição de relação a outras frequências. Por exemplo, se considerarmos a sequência da escala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e a nota Dó é a mais grave em relação à nota Si, né? Então, no caso, se é um som mais agudo, um som mais grave, ou seja, aquele som mais fino, aquele som mais grosso, né? Duração é o período de tempo em que o som ou o silêncio acontece em um contexto rítmico. Então, o tempo que a música dura. Timbre é uma das qualidades do som que possibilita diferenciar uma nota da outra, né? Um instrumento do outro. Então, eu consigo saber se está tocando em ré, se é um violão, se é uma guitarra, através do timbre. A densidade refere-se à quantidade de sons que estão sendo produzidos simultaneamente no ambiente, né? Quantos instrumentos musicais estão sendo utilizados naquela música, naquele momento, né? Elementos formais da composição musical. Isto é, a criação, que é feita principalmente com base de 3 elementos formais: harmonia de ritmo, melodia e os quais apresentam a possibilidade de organização de material sonoro. A harmonia é a composição de várias notas musicais que soam ao mesmo tempo, né? A melodia consiste em uma sequência de notas de modo a fazer sentido musical dentro de um padrão rítmico para quem a escuta, né? Quando você canta uma música em geral, está escutando a melodia, né? É o jeito dela tocar, se ela é mais rápida, se ela é mais agitada, digamos assim, a batida da música. O ritmo, por sua vez, é a divisão de tempo dentro de uma ordem em partes que podem ser percebidas pela melodia, tá? Aqui os diferentes timbres que nós vamos ter para reconhecer os instrumentos musicais. Então, como é que a gente reconhece os timbres dos instrumentos? Os de corda, que são chamados de cordofones, cuja vibração é feita a partir do movimento das cordas. Então, nós temos harpas, guitarras, violinos, né? Os instrumentos que usam a percussão com membranas, chamados de membranofones, são os instrumentos que é produzido você bater numa membrana,
né? Então aqui a gente tem a corda, nós temos algumas transmissões. Então aqui a gente fala dos tambores, né, dos pandeiros que a gente usa para bater. Tem a pele e a gente bate e dali cria um som. Instrumentos de percussão com som produzidos fixando-se com o próprio corpo. Os lidiofones são aqueles que a vibração do corpo do instrumento produz um som. Em exemplo, ao gangô, no exemplo do gongo, do triângulo, do xilofone, da castanhola. São aqueles que você sacudindo ou batendo neles próprios cria um som, igual o triângulo do forró que você bate e faz ali um barulho, né? Então, eu pego o próprio instrumento e batendo nele eu tenho um som. Instrumentos de sopro, como o aerofones, que são aqueles que o ar é o agente que produz a vibração. São aqueles de sopro, né? Flauta, saxofone, órgãos, são aqueles que eu preciso soprar para tirar um som. Aqui pede um jogo rápido, eu vou pedir para vocês não fazerem, porque precisaria de ser feito em dupla, então não tem como. Então, não fazer, ok? Depois eu mando direitinho. E aí a gente vai falar da origem da música por si, né? Que aí no caso não existe evidências disso, mas de acordo com os historiadores, como a gente já leu no começo do texto, tanto da música quanto da dança, o historiador Roland de Candé vai dizer que é possível, que muito possivelmente, inicialmente o homem tenha adquirido um senso de organização rítmica elementar utilizando a batida, que como eu falei para vocês vai ser a nossa última avaliação, atividade avaliativa, tá? Então eles usavam bastões, o próprio corpo para extrair esses sons, ok? Então aqui vocês têm uma representação, então imagina-se que foi de uma forma involuntária. Eles estavam batendo no próprio corpo, de repente, no momento de calma, até de tédio, por que não dizer, e começa a bater, e começa a perceber que ali gera um som. Então eles começam a bater nos corpos, começam a bater nas coisas e giram e criam, né, uma forma de expressão muito bacana. E daí a gente pode dizer que nasce a música. Não podemos esquecer que a música é a combinação de sons e silêncios. Mesmo que os silêncios sejam muito curtinhos, eu preciso ter uma combinação de sons e silêncios, senão vira uma onda inteira. Então eu preciso necessariamente ter a combinação de sons e silêncios para criar uma música, ok? As atividades também eu vou passar para vocês responderem na apostila, ok? E lembrando da tarefa para vocês não realizarem, que precisaria de vocês fazendo uma observação, né, na sala de aula, comentar com os colegas. Infelizmente a gente não tem essa possibilidade, né? E aqui também, ó, realizar na apostila, tá bom? Questão 2, e você aprendeu também na apostila. Ok, pessoal? Então, finalizamos o nosso conteúdo. Já eu mando para vocês as atividades bem organizadas e mando também a nossa última atividade avaliativa. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Beijos. Até a próxima. Tchau, tchau.